Fala pessoal, eu sou o Pedro e hoje você vai aprender Elementor Free no padrão 2025, passo a passo do zero, mesmo que você nunca tenha aberto o Elementor. A gente vai montar 3 blocos essenciais: seção principal, grid de benefícios e blocos de credibilidade, todos responsivos e com ajustes de performance para ficar leve e rápido. E tem presente para quem ficar até o final, algo que vai acelerar seus próximos projetos. Não vou revelar agora, fica comigo que no fim te mostro como pegar. Bora! Eu já estou aqui no painel inicial do WordPress. E para essa aula eu estou levando em consideração que você já tem uma hospedagem e o WordPress instalado. Mas caso você ainda não tenha a sua hospedagem, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo o link da hospedagem que eu uso e sempre recomendo para os meus clientes, que é a Hostgator. E adquirindo pelo link aqui de baixo, você ganha 20% de desconto e ainda o canal sem nada mais por isso. Então vamos para a aula. A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o nosso tema, tá? O tema que a gente vai usar aqui no WordPress. Então a primeira coisa é vir aqui em aparência, aqui no canto esquerdo do site, clicar aqui em tema. E por padrão já vem alguns temas pré-instalados aqui, tá? Mas eu sempre uso e recomendo usar o tema Hello Elementor. Então vem aqui em adicionar tema. E por que eu gosto desse tema, tá? Ele é um tema criado pelo próprio Elementor. Então é um tema bem leve e feito para utilizar com Elementor. Então ele dificilmente vai ter algum conflito com o plugin, tá? Então eu sempre uso ele. Quando aqui enviar tema, ele já apareceu aqui para mim, mas se não aparecer para você, você pesquisa ele aqui, tá? Que ele vai aparecer para você. Clica aqui, passa o mouse por cima, clica aqui em instalar. Beleza, clicou em instalar, clique em ativar. Ok, já está ativo o tema e os outros temas estão aqui, tá? Recomendo que você clique em cima deles e excluam os temas que você não estiver utilizando, tá bom? Porque isso ajuda a pesar o site. Então, a gente quer o site mais leve possível, então vamos excluir os temas aqui que a gente não está utilizando. Perfeito, tema instalado, agora é instalar o plugin do Elementor. A gente vem aqui em plugins, adicionar plugin e pesquisa aqui Elementor. Geralmente é o primeiro que vai aparecer, tá aqui, só confirma que se é por Elementor, tá? Mas é esse aqui, clicamos em instalar agora e depois ativar. E galera, eu vou mostrar algumas coisas aqui que elas são básicas, tá? São fáceis, não são difíceis, mas às vezes você que nunca mexeu no Elementor, nunca entrou no painel, mesmo sendo fácil, você vai olhar e pensar, cara, é muito difícil. Não é, é porque é a primeira vez. Vai com calma, volta o vídeo se necessário e vai dar certo, tá? Porque não é difícil, isso eu garanto para vocês. Então, beleza, aqui o Elementor está instalado, tá? Você pode criar sua conta no Elementor. Eu não vou criar, não precisa criar, tá? Só se você quiser mesmo. Então eu vou clicar aqui no X, Elementor instalado. A gente vem aqui em plugins, ó, plugins instalados. Aqui está o nosso Elementor. Beleza, agora vamos iniciar de fato, né? Então aqui em páginas, tá? A gente vem aqui em adicionar nova página. E aqui está a nossa página. Vamos dar um nome para ela. Eu vou dar aqui um nome de início, tá? Que é a página. Clico aqui em publicar no canto direito do site. Publicar de novo. Página publicada. Vamos clicar aqui agora em editar com o Elementor. Perfeito. Abriu aqui o editor com o Elementor. Agora é a hora de começar a criação de fato. Então, bora lá. Clicamos aqui no X ou em pular, tanto faz. Perfeito. A nossa primeira seção, tá? Nosso primeiro bloco, eu vou criar no seguinte padrão: título, subtítulo, vídeo, que seria aí uma VSL que você pode colocar, e botão, ok? A partir dessa estrutura, se você não quiser colocar um VSL, quiser colocar uma imagem, pode pôr, entendeu? Aí vamos ver aqui o que dá para fazer, que as possibilidades são enormes. Primeiro, clicamos aqui no mais, tá? E selecionamos aqui Flexbox. Aqui em Flexbox a gente tem que selecionar aqui a direção da nossa coluna. Ela em vertical, horizontal ou então aqui dividida em duas, dividida em 4, tá? Aqui no caso, como eu falei, eu quero título, subtítulo, um embaixo do outro, eu quero vertical. Se eu quisesse tudo um do lado do outro, eu selecionava
horizontal, tá? Então vamos aqui, vertical, aqui, beleza. Vamos clicar aqui na seção, ó, primeira coisa, tá? Disso, tá? Percebe que nossa seção tá aqui, mas ainda aparece aula e início. Eu vou definir um fundo para essa seção. Vou mostrar para vocês como fazer isso aqui em estilo, tá? Selecionamos aqui a seção com o botão esquerdo do mouse, estilo, tipo de fundo, clássico, tá? Ou degradê, se você quiser fazer um degradê, vou mostrar para vocês, mas rapidinho aqui, clássico. Clico aqui, tá? E seleciono a cor, preto, tá? Mas reparem que selecionando preto, ainda ficou aparecendo aqui aula e início. Eu não quero que isso apareça no meu site. Imagina toda vez que o lead aparece no meu site, vai aparecer a seção que eu criar, mas em cima vai aparecer o título do site e o título da página, tá? Vou aqui, ó, previsualizar alterações, só para vocês verem, nesse olhinho aqui. Clico com o botão esquerdo, aqui, a seção que a gente está criando, preto, e aqui, aparecendo isso aqui. Eu quero tirar isso daqui, tá? Isso aqui não é legal de aparecer. Então, o que a gente faz? A gente clica aqui nessa engrenagem aqui, ó, configurações, página, layout da página, tá? Aqui embaixo, ó, layout da página, configurações, layout da página. Em vez de usar padrão, tela do Elementor, tá? Vai recarregar, já sumiu. Clica aqui em publicar, recomendo sempre. Fez uma alteração, mexeu em algumas coisas, clica em publicar, porque se der pau no seu PC, desligar, acabar a luz, você não vai perder tudo que você fez. Isso dá uma raiva que vocês nem imaginam. Então vai clicando em publicar aqui, ou aqui na setinha, ó, salvar rascunho, tá bom? Então aqui, ó, como podem ver, parei, vamos continuar aqui, que daqui a pouco a gente olha novamente. Beleza, vamos começar a criar então, conforme a estrutura que eu falei. Primeira coisa, título, né? A gente quer o título. Então aqui tem alguns widgets, widget de título, imagem, texto, a gente quer o título. Então clicamos em cima dele com o botão esquerdo, seguramos e arrastamos aqui para esse mais. Ó. Soltamos, ok, nosso título já está aqui. Ele está alinhado à esquerda, tá? Eu quero centralizar esse título. Então vamos aqui em estilo e alinhamento, centro. Centralizou, tá? Perceba que está muito colado aqui no superior e no inferior. Eu quero dar um espaço aqui, tá? Para dar um respiro a mais nessa seção. Então eu clico aqui na seção, passo o mouse por cima, ó. Só de passar o mouse por cima já aparece. Clico aqui, venho aqui em avançado, preenchimento. Tiro aqui, desvinculo. Por que eu desvinculo? Se eu colocar aqui, por exemplo, 20 superior, eu quero colocar aqui 20 superior, aí eu vou colocando, só que aí começa a aparecer direita e esquerda também, e inferior. Pô, mas eu só quero superior. O que eu faço? Deixa eu zerar aqui, excluir, desvinculo os valores e coloco aqui o valor, vou colocar aqui 120, tá? Superior e 120 inferior. Não quero direito e esquerdo para desktop. Isso aqui a gente vai configurar em mobile, tá bom? Beleza, então vamos voltar aqui na seção, já estamos aqui na seção, tá? Vamos só repassar aqui novamente algumas coisas importantes. Aqui em layout, tá? Clicamos aqui em layout. Tem aqui, ó, largura do conteúdo tá encaixotado, deixamos assim. E em largura tá 1140. O que é isso? Por exemplo, se a gente diminuir aqui bastante, tá? Vamos só pôr um texto maior aqui, pra vocês entenderem, tá? Vou pegar um texto aleatório aqui, tá? Porque o foco da aula não é copy. Então vamos colocar esse texto aqui. Perfeito. Vamos voltar aqui na seção, layout, e vamos supor que eu quero diminuir bastante. Veja que ele vai ficando mais justificado, entendeu? Mas se eu quero que fique com a largura maior, veja como fica, tá? Aqui eu recomendo para vocês ou 1140, que é o padrão, ou 1200. Eu gosto de 1200, tá? Geralmente é o que eu uso. Beleza, aqui em layout, deixa eu ver se é isso. A gente pode aqui justificar o conteúdo para garantir que ele fique centralizado e em alinhar itens centralizado também, tá bom? Aqui em layout não precisa mexer em mais nada. Clicamos aqui em estilo. Aqui em estilo é o que eu falei para vocês, é a cor de fundo, tá? Passamos o mouse aqui e podemos mudar a cor, tá? Vermelho, preto, aqui nessa barra aqui, ó. Essa primeira barra de cima, a gente vai mexendo e vai mudando as cores, tá vendo? Ó,
E a de baixo é para opacidade dessa cor. Se eu diminuir, ó, vai ficar transparente, beleza? Então eu quero preto. Se eu quisesse um degradê, só clicar aqui em gradiente. Opa, já apareceu aqui. Então aqui primeira cor tá preto, segunda cor eu posso definir aqui um vermelho ou um azul. Então aqui você fique à vontade, eu vou deixar a cor preto mesmo, tá? Tem como a gente colocar uma imagem aqui, já eu vou colocar com vocês, então fica aí. Mas vamos continuar aqui agora o título, tá? Configurações do título. Como a gente edita esse título, muda cor, muda tipografia, muda tamanho, tá? A gente passa o mouse por cima, clica no lápis ou clica em cima dele aqui, tá? Com o botão esquerdo do mouse, clicamos aqui, perfeito. Vamos aqui em conteúdo, aqui você define o seu texto, tá? Aqui se você quiser colocar um link para ele ficar clicável, pode colocar também. Você define aqui se você quer H1, H2, H3, que é para questão de SEO do site, tá? Eu vou gravar um tutorial só explicando isso aqui, mas para o título principal do seu site, sempre coloque H1, mas o seu site ele tem que ter um H1 só, tá? O resto é H2, H3, mas o título principal é H1, tá? Depois vem aqui em estilo. Ok, já centralizamos o conteúdo, né? Poderíamos pôr à esquerda, à direita, justificado, mas vou pôr ele aqui centralizado. Tipografia, clicamos aqui no lápis, beleza? E a fonte aqui está Roboto, beleza? Aqui tem diversas fontes, tá? Ó, vou selecionar algum aqui só para vocês verem, mas aqui fica à vontade para você ir olhando uma por uma e ver o que você gosta. Eu vou selecionar aqui Poppins. Cuidado, tá? Vendo que por projeto, por site, use no máximo uma ou duas fontes, tá? Porque quanto mais fontes você usar, mais pesado vai ficar seu site. Então geralmente eu uso uma, mas se eu quiser uma fonte com serifa, por exemplo, essa aqui, ó, para título, tá vendo? Eu uso essa e uma outra para texto que não tem esses detalhes, que é o mais legível, tá? Então no máximo duas fontes, mas aqui eu vou utilizar uma só. Vou selecionar essa Poppins. Tamanho, aqui ó, tamanho, você pode mexer aqui na barrinha, você pode mexer aqui na setinha ou digitar mesmo. Vou digitar aqui 42 pixels de tamanho, tá? Aqui em peso, a grossura, né, da fonte, 100, ela fica muito fina, aí ela vai engrossando aqui conforme você vai aumentando. Vou deixar 600 mesmo. Transformação, você pode deixar tudo maiúscula, tudo minúscula. Então aqui você pode ir mexendo aqui e trabalhando a sua criatividade, tá? Então beleza, eu vou deixar aqui padrão, tudo padrão, decoração aqui, ó, dá para mexer também, vou deixar tudo padrão aqui. Em altura da linha eu venho aqui em pixel, em e costumo deixar para título 1.2, tá? Para não ficar muito colado. 1.2, 1.3, aqui eu vou deixar 1.3. Ok, tipografia definida. Agora vamos definir aqui a cor do texto. Você pode pôr um traçado, tá? No texto, se você quiser, ó, só para vocês verem. Tá vendo? Você pode pôr uma sombra também. Aqui eu não vou colocar, mas fique à vontade para abrir o Elementor, tá? É muita coisa para você mexer. Agora eu quero mexer na cor do texto. Azul claro, vou definir um branco. Ok, perfeito. Nosso título tá configurado aqui no Elementor. Agora eu quero um subtítulo. O que eu faço? No mais, tá? Eu quero adicionar um novo widget para o meu site. E nesse maisinho aqui, ó, em adicionar elemento, clico aqui, adicione um novo widget. Aqui eu venho em adicionar texto, clico e arrasto, tá? Já está aqui, tá? Vou pegar aqui um texto Lorinhos Loops mesmo, colar ele aqui, ok. Ver aqui o que dá pra gente fazer. Aqui é isso, tá? Eu não costumo mexer, né, editar muito por aqui. A edição eu faço sempre aqui em estilo. Venho aqui em estilo. Ele tá à esquerda, mas eu vou centralizar ele aqui. Tipografia, tá? Passo o mouse por cima aqui. Clico. Roboto. Vamos definir aqui Poppins também. Ok. Tamanho. Vamos escolher um tamanho aqui para o nosso subtítulo. Muito grande, vou deixar aqui com 18 pixels, beleza? Peso, um pouco mais grosso aqui que o normal. A altura da linha eu vou deixar do jeito que tá padrão aqui, para mim tá bom. Agora eu quero mudar a cor, né? Então cor do texto tá um cinza, eu quero deixar branco também, tá?
Feito, então está definido aqui o subtítulo. Fácil. Próximo passo, adicionar o vídeo, a minha VSL. Vamos lá de novo, no mais, adicionar elemento, clico aqui, eu venho em vídeo. Se eu não quisesse um vídeo, se eu quisesse uma imagem, só clicar na imagem, puxar a imagem para cá. Mas como eu quero um vídeo, ó, eu clico com o botão direito no lápis, excluo, tá? Por exemplo, você colocou alguma coisa que você não quer, vem aqui por cima dele, clica com o botão direito, você pode excluir, você pode duplicar, tá bom? Então vamos aqui adicionar um vídeo. Posiciono aqui onde eu quero, ó, eu vou passando o mouse por cima, se eu quiser em cima do título, solto ele aqui. Aqui ele vai me mostrando aonde vai ficar esse elemento, tá? Esse widget. Então soltamos ele aqui, já tem aqui o lugar de a gente colocar o nosso vídeo. Mas perceba aqui, ó, clicando na setinha, a gente vai vendo como vai ficando, tá? Para sumir essa parte do editor. Aqui, perceba que, pô, tá legal, mas tá muito grande esse vídeo aqui. Diminuir isso aqui, tá? Então vamos clicar aqui novamente na setinha com o botão esquerdo do mouse. Isso, tá? Deixa eu mostrar algumas configurações básicas para a gente fazer nesse nosso vídeo aqui, antes de diminuir. Primeiro, fonte. Você pode escolher aqui YouTube, Vimeo, Dailymotion, VideoPress ou auto-hospedado. Esse auto-hospedado é você escolher um vídeo do seu computador e colocar ele aqui diretamente no seu painel do WordPress. A forma é a que eu não recomendo para vocês. Por quê? Porque desse jeito, um vídeo ele geralmente é bem pesado, tá? Ele costuma ter 20 MB, 60 MB, 120 MB, então isso é muito pesado para um site. Vai impactar e muito na sua performance, seu site vai ficar lento e o visitante vai sair fora, não vai querer nem esperar carregar. Então não recomendo, use aqui sempre alguma dessas opções, que por exemplo o YouTube, que geralmente é muito usada, a gente pega um link do YouTube, ele aqui, e o vídeo vai ser puxado do YouTube para cá, tá? E não vai impactar em quase nada na sua performance do site. Então isso é uma dica muito importante, ok? Então vamos lá. Aqui a gente tem algumas opções, por exemplo, reprodução automática. Se a gente clicar aqui em reprodução automática, assim que o visitante entrar no site, o vídeo vai ser reproduzido, tá? Então pode ser interessante o vídeo for ficar aqui na primeira sessão, como o nosso vai ficar. Mas aqui eu não vou deixar, tá? Vou tirar a reprodução automática. Aqui você pode tirar o som, pode colocar ele para repetir, tá? Assim que acabar. E aqui tem uma outra coisa também, que principalmente a sua for uma VSL, às vezes você não quer mostrar o tempo do vídeo, nem barra de progresso. Então você vem aqui e esconde os controles de reprodutor. Tira aqui, quando a gente der play de novo, ó, já sumiu. O visitante não vai ver essas opções, beleza? Então, aqui é isso, aqui em sobreposição de imagem, ó, descendo mais um pouco aqui, Pro do mouse, tem sobreposição de imagem, a posição de imagem está desativada. Se eu ativar, eu posso escolher uma imagem, tá? Clico aqui, seleciono um arquivo do meu computador para ser a thumb do meu vídeo, beleza? E aqui tem o ícone, tá? Que é esse do play aqui. Eu posso simplesmente mudar esse ícone. Se eu quiser colocar esse aqui, ó, já vai mudar. Então, você pode ficar à vontade para selecionar a thumb do seu vídeo também, beleza? Ok, feito isso, vamos diminuir o tamanho desse vídeo. Então, a gente vem aqui em avançado, tá? Lembra de selecionar o vídeo. Às vezes você pode estar selecionando o título. Então, aí você vai mexer em alguma coisa errada, então lembre sempre de selecionar, clique 2 vezes só para ter certeza, tá? Vem aqui em avançado, está a largura padrão, clique em personalizado, veja se está em porcentagem aqui, ó, já diminuiu, só que está muito pequeno também, né? A gente não quer nem muito grande, nem muito pequeno, então vamos pôr aqui uns 60%, tá ótimo, ok? Então aqui em avançado para o vídeo, deixei mais uma coisa, tá? Mas primeiro vamos aqui em estilo, só para me mostrar para vocês. Vocês podem mexer na proporção da tela desse vídeo também. Por exemplo, colocar 1 por 1, ou então 19 por 16, que ele fica na vertical, tá bom? Então aqui geralmente é 16 por 9 mesmo. Vou deixar aqui 16 por 9. O que eu vou fazer agora, só para alistar, para ficar um pouco melhor, ficar um design mais agradável nesse vídeo. A gente vendo aqui, ó, veja que as bordas estão retas, tá? Elas não têm nenhuma curvatura, nenhum detalhe do tipo. Eu não gosto de deixar desse jeito. Eu geralmente venho aqui em avançado,
borda, tá? Desce aqui, ó, tá aqui em layout, desce, 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 borda, raio da borda, tá? E seleciona um raio para fazer uma borda curva. Veja que aqui, ó, a gente vai aumentando, vai ficando cada vez mais arredondado, tá? Vou deixar aqui 20. Ok, estamos aqui com o nosso vídeo. Aqui a gente pode definir uma borda também para esse vídeo, tá? Aqui em padrão é nenhuma, vamos colocar aqui uma sólida, por exemplo, branca, e quanto maior, ó, a gente vai aumentando aqui, mais grossa fica a nossa borda. Deixar 1 pixel, ela fica bem fina, tá? Aqui eu vou diminuir a opacidade, tá? Eu quero bem suave, quase imperceptível essa borda. Então a gente vem aqui, ó, na segunda barra, seleciona branco, que é a cor que eu quero, e diminuo a opacidade. Aí diminuiu demais também, né? Deixa eu ver. Perfeito, bem suave. E agora, o que a gente pode fazer é adicionar o nosso botão. Título feito, subtítulo feito, vídeo feito. Vamos colocar o nosso botão. Clicamos aqui em mais novamente. Procuramos aqui o widget de botão. Botão, arrastamos aqui para baixo. Se o botão fosse ficar em cima, mas geralmente, né, o botão vem depois da VSL. Então, soltamos ele aqui. Temos aqui o nosso botão. Beleza, tá legal, mas eu quero deixar esse botão mais bonito, então vamos fazer isso, tá? Aqui primeiro em texto, que você pode mudar o texto do botão, em vez de pôr um clique aqui, eu vou colocar, por exemplo, um começar agora. É o link do botão, tá? Por exemplo, você vai mandar para o seu WhatsApp, você vai mandar para um checkout, você pega o link e coloca aqui, que ele vai ficar clicável, tá? Então, você pode definir um ícone também, ó, biblioteca. Você pode enviar um ícone SVG, pode definir um ícone do Elementor também. Vou pegar qualquer um aqui, essa seta, por exemplo, inserir, ó, já vai ficar do lado do botão, tá? Então é bem legal também, mas aqui eu não quero nenhum ícone. Ok, vamos aqui agora em estilo, tá? Estou com o widget de botão selecionado, venho aqui em estilo, centralizar esse botão, tá? E tipografia, Poppins. Tamanho, vou pôr 17. Aqui em peso vou deixar 500 mesmo. Ok, aqui não vou mexer em mais nada. Cor do texto, vou deixar branco. Plano de fundo, eu posso definir uma cor aqui para o meu botão, tá? Mas aqui eu vou definir uma cor degradê, ok? Para dar um efeito mais bacana aqui para nossa sessão, tá? Então degradê, vamos aqui definir uma cor. Eu acho que eu já tenho uma cor salva aqui. Deixa eu pegar aqui, só um momento. Essa cor aqui, tá? Acho que é um verde água. Aqui para a primeira cor e na segunda cor a gente seleciona aqui também a nossa cor, tá? Aí um verde mais claro aqui, tá? Beleza. Tá bacana esse degradê, tá? Aí o nosso botão já tá começando a tomar forma. Só vou mexer no ângulo desse degradê, tá? Para em vez de ele começar da esquerda para a direita, vou colocar aqui 120 de ângulo, que você mexe e vê o que vai ficar legal aí para você, tá? Beleza. Tá, o que eu posso melhorar nesse botão? Eu acho que ele está muito pequeno ainda, tá? Muito fino, e quero arredondar essas bordas também, para ficar bem intuitivo mesmo, para quem entrar perceber e ter certeza que é um botão, tá? Então vamos lá, primeiro eu quero arredondar ele, então vamos aqui em raio da borda. Posso adicionar uma borda, tá? Igual no vídeo, mas aqui eu não vou colocar. Raio da borda eu vou colocar aqui 50. Quero ele bem arredondado dessa forma. Pô, tá legal demais o nosso botão. Mas vamos aqui em preenchimento agora, ó. Preenchimento. E vamos colocar aqui 20, tá? Você vê aí, vamos colocar 20. Legal, foi 20 superior, 20 direita, 20 inferior e 20 esquerda. Mas eu quero aumentar o direita e o esquerda. Então a gente desvincula os valores entre si aqui, tá? Clico com o botão esquerdo, direita eu vou colocar 60 e esquerda 60 também. Olha aqui o nosso botão, legal, agora está muito bacana. Para melhorar ainda nesse botão, deixar ele com um efeito ainda mais intuitivo, tá? Vamos lá, aqui no nosso botão a gente pode vir aqui, ó. Vamos aqui, tem aqui normal, tá? Onde você definiu as cores, degradê, etc. Mas você pode clicar aqui em passar o mouse.
Aqui você define outra cor para o botão quando o lead passar o mouse por cima, se você quiser, mas eu não é o caso, tá? Eu só quero que aqui, ó, animação ao passar o mouse, em vez de pôr nenhum, tem várias animações aqui, tá? Por exemplo, float. Ó, ele sobe, tá vendo? Gostei dessa animação, achei bem legal. Tem essa grow aqui também, ó. Vou deixar essa grow aqui, tá? Beleza. Perfeito. Então a nossa sessão aqui está quase pronta. O que eu melhoraria aqui nessa sessão? Eu acho que está muito colado o título com o subtítulo, tá? E o botão também está muito colado no vídeo. Então a gente tem que deixar esse espaço de respiro maior, porque é detalhe, mas fica desagradável aos olhos, tá? Então aqui eu venho aqui no meu edit de título, vamos clicar aqui no lapisinho para selecionar ele, avançado, desvincular os valores entre si e aqui inferior vou colocar algo como 10 pixels. Vou colocar um pouco mais, 13 pixels. Ok. Dá um espaçamento maior aqui, tá? No título, no texto, no subtítulo, que é a mesma coisa. Clico no lápis, avançado, desvinculo os valores e inferior. Vou pôr aqui 3. Por que eu desvinculo os valores, tá? Vamos supor que está vinculado aqui e eu vou mexer. E começo aqui, quero pôr aqui 20 inferior. Vou mexendo. Opa, olha só, em vez de ser só inferior, foi superior, direita e esquerda, né? Como eu já expliquei para vocês, então só reforçando. Então vamos excluir aqui, desvincular, colocar aqui 3, bem pouco mesmo, tá? Porque já está com um espaçamento legal. E no nosso botão, a gente seleciona ele, avançado, desvincula os valores e coloco aqui superior, tá? Se fosse inferior, ó, tá vendo? Ok, vamos por aqui superior 20 pixels, deixa eu ver. Acho que o espaçamento ficou bem bacana, tá? Seção, o que daria para fazer aqui, tá? Eu até já separei uma imagem aqui apenas para nossa aula. Vamos selecionar a nossa seção aqui em estilo, imagem. Vou selecionar uma imagem de fundo para essa seção para dar um pouco mais de profundidade, tá? Ficar um visual ainda mais agradável para quem entrar no site. Então eu venho aqui em enviar arquivos, selecionar arquivos, vou selecionar uma foto aqui do meu computador, vai carregar aqui, ela tem 69 KB, então toma muito cuidado com o peso das suas imagens, tá? Para não ficar muito pesadas. Tem gente que manda imagens de 1 MB, 2 MB, isso é extremamente pesado. Então, para imagens de fundo, algo entre 150 a 200 KB. E para uma seção principal, onde mostra a foto do expert, algo que você precisa de mais qualidade, geralmente no máximo 600, 650 KB, tá? Chegou aí em 800 KB, 1 MB, já está pesado, tem que otimizar, tá? Seu site vai ficar lento e isso vai impactar muito nos seus resultados, beleza? Então aqui, o que eu faço? Eu sempre, geralmente, ou eu mando já em WebP, que é um dos formatos mais leves e recomendados para site, ou eu mando em JPEG, uma resolução de 70% de qualidade, e uso um plugin para fazer essa conversão para WebP em massa depois, tá? Isso aqui eu vou gravar um tutorial só ensinando a fazer isso. Então, aqui selecionamos a nossa imagem. Aqui, ó, clicamos em selecionar, já apareceu aqui, tá? Mas vamos fazer algumas configurações básicas aqui. Posição, a gente clica em superior ao centro. Em anexo, a gente pode deixar padrão, tá? Repetir, a gente clica em não repetir. E tamanho de exibição, cobertura. Pô, já ficou legal. Tá aqui a nossa imagem. Veja que já dá um visual bem melhor para a nossa sessão, tá? Muito mais atrativo visualmente, mas eu acho que ela ainda está chamando a atenção demais, tá? Porque o foco não é a imagem de fundo, é o conteúdo, o título, o texto, o vídeo, é o que vende, correto? Então vamos lá, a gente faz aqui, vamos diminuir a opacidade dessa imagem. Clicamos aqui na seta de novo, beleza? Vamos aqui em sobreposição de fundo, tá? Tem aqui plano de fundo, descemos o scroll do mouse, sobreposição de fundo, plano de fundo, clássico. Vamos selecionar aqui a cor preta, porque o meu fundo é preto. Se o seu fundo fosse vermelho, vermelho. Fosse branco, branco. Entendeu? Vamos aqui, preto. Já diminuiu um pouco a opacidade. Por exemplo, se eu aumentar total aqui, ó, para 1, o preto vai tomar conta, vai sair a imagem de fundo, tá? Vamos colocar aqui algo em torno de 70%. Eu acho que está bem legal.
vamos ver já muito mais interessante, e ainda a imagem está bem visível, mas não está coisa agressiva aos olhos. Já melhorou bastante aqui. Ok, vamos publicar. Então nossa sessão, primeira sessão, está pronta. Agora vamos aqui para o mobile. Mobile, selecionando a sessão aqui, avançado, tá 120 que a gente definiu, mas eu quero menos, vou colocar aqui 70 inferior, 70 superior. E aqui quando tá esse celular aqui, ó, lembra, ó, quando a gente vir para desktop, mostra o desktop, quando vir para celular, mostra o celular. Significa que a alteração feita aqui vai ser somente em mobile, sem interferir ou atrapalhar em desktop, tá bom? Então 70 70, e para mobile eu sempre uso 20 direita e 20 esquerda. Título aqui, em estilo aqui, tá? Selecionamos o título, estilo, tipografia, está 42, para menor, quero 30. Vamos só aumentar um pouco aqui, ok, que é só para a gente ver, ok, tipografia 30 desse jeito. Aqui em avançado eu vou tirar esse espaçamento para ficar mais perto, vou colocar só aqui 5. Aqui no nosso subtítulo em estilo, vamos aqui em tipografia, tá 18, mas eu vou diminuir para 16, beleza? E o nosso vídeo ele está pequeno demais para mobile. Então selecionamos avançado, aqui a gente vem, em vez de pixel, selecionamos porcentagem e em vez de 60%, que é o que está em desktop, mas aqui a gente está em mobile, como pode ver o celular, vamos para 100, perfeito. E o botão pode ficar desse jeito, só vou diminuir um pouco aqui em avançado o preenchimento dele superior, tá? Vou colocar aqui uns 15, beleza. E tirar aqui o do subtítulo também, para diminuir um pouco. Ok, essa é a nossa seção no mobile. Repare que em desktop tem a imagem de fundo, em mobile não está aparecendo. É porque eu tenho que criar um banner mobile, beleza? E aí tem as opções para mobile. Desktop, igual esse aqui, é 1920 de largura. Largura é sempre padrão, tá? Para desktop, geralmente eu sempre uso 1920. E a altura varia da quantidade de conteúdo. Essa aqui é 1350. Geralmente varia entre 720 a 1300, tá? Depende do quanto de conteúdo você usar. E quando você fizer um banner para mobile, a largura é 1080 e para altura varia entre aí a 1600 a 2000 pixels de altura. Beleza? Perfeito. Primeira sessão concluída. Vamos para a segunda sessão agora, que vai ser uma sessão de benefícios, tá? Que eu vou fazer em formatos de cards como se fosse benefícios. Mas aqui é claro que em vez de benefícios você pode colocar o que você quiser, explicar o que você quiser na sua landing page, tá bom? Mas vamos seguir aí. No mais, aqui agora, Flexbox, e selecionamos aqui se a gente quer vertical e horizontal daquela forma. Eu quero vertical novamente. Feito. Vamos aqui em estilo, vamos definir aqui, ó, 1200 de largura, porque a primeira seção está 1200 de largura, então é sempre bom manter um padrão. Se, por exemplo, a primeira seção tem 1200, a segunda seção tem 1300, depois a outra tem 1000, vai ficar feio, desalinhado. Então vamos por 1200 também, perfeito. Aqui a gente vem em centro, justificar conteúdo centro e alinhar itens centro também. Estilo, tipo de plano de fundo, clássico, né? E definimos uma cor, que é a cor preta que a gente está usando. Na verdade aqui eu vou usar um cinza escuro, quase preto, mas um pouco mais claro. E agora eu venho em avançado, desvinculo os valores, tá? De preenchimento aqui e faço aqui colocando uma margem superior e inferior para dar um respiro no site, tá? Para não ficar o conteúdo colado, beleza? Então aqui eu já vou usar menos, tá? Não vou colocar 120 igual eu usei na primeira sessão, vou colocar 80 e na inferior 80 também. Legal. Então agora vamos começar aqui nossa segunda sessão. A primeira coisa que eu quero fazer é colocar um título aqui. Então eu poderia vir aqui, ó, aqui no maisinho, né, para adicionar um novo widget, título, e puxar para cá, mas veja que ele vem outra cor, outra fonte, eu teria que fazer tudo de novo. Então vamos clicar com o botão direito, excluir, vamos aqui no título que a gente já criou, configurou, clique com o botão direito, copiar, desce, clica aqui no mais, com o botão direito, colar.
Beleza, já veio o nosso título para cá, onde ele tem que ficar. Clicamos agora com o botão esquerdo do mouse para selecioná-lo, já está selecionado na verdade. Lembre que, não lembro se eu falei no início da aula, tá? Mas repetindo, o título aqui, o H1, ele tem que ser um só. O resto aqui, os outros títulos, eu vou colocar H2, beleza? Os outros títulos aqui principais do site. Você define, né, o conteúdo do seu título, mas aqui eu vou deixar porque é um título aleatório. Em estilo, aqui eu vou mudar aqui o tamanho desse título, tá? Eu acho que ele está muito grande, 42 pixels. É só o primeiro título que eu gosto dele, bem chamativo mesmo. Então aqui eu vou pôr 32, eu acho que já está legal. Feito. Nosso título está feito. Agora vamos ter aqui a estrutura dos cards. Antes disso, para dar um design a mais aqui no mais, tá? Isso é totalmente opcional, de vez em quando eu uso isso, não é sempre, mas eu acho legal, vou ensinar para vocês. Vem aqui, ó, em divisor, clico nele e coloco aqui embaixo do título. Poderia ficar entre as seções, por exemplo, tá? Onde você quiser, mas aqui eu vou colocar embaixo do título. Vou mudar a cor aqui de uma vez, só para a gente enxergar ele, tá? Então vem aqui em estilo, cor, vou pôr aqui branco, não vou pôr branco, vou deixar aqui aquele verde claro que a gente usou, tá? Legal, o verde claro. Voltamos aqui em conteúdo e vamos diminuir a largura dele. Eu acho que está muito grande esse divisor, tá feio. Diminuindo, vamos deixar aqui com 8, isso. Centralizamos, legal. Voltamos aqui em estilo, em espaçamento, vou diminuir aqui para 10. Legal, vamos lá que vocês vão entender a ideia. Perfeito, agora eu quero criar cards, mas vem comigo se eu, por exemplo, colocasse um elemento aqui agora de título embaixo. Eu quero criar que vão ficar um do lado do outro, mas se eu colocasse, por exemplo, o título aqui, duplicasse ele ficaria um embaixo do outro. Não é isso que eu quero. Mas e agora o que eu faço, já que a seção aqui, né, está em vertical, o layout dela, para conseguir colocar um do lado do outro sem mudar aqui para horizontal e bagunçar todo o meu layout. Então a gente mantém aqui na vertical, vem aqui no nosso mais, tá? Para adicionar elemento, e a gente procura aqui, ó, em layout container. Então vamos adicionar um novo container dentro da nossa seção. Eu quero que ele fique embaixo do nosso divisor que a gente acabou de colocar. Legal. Então aqui a gente já poderia, por exemplo, colocar ele na horizontal, que não iria interferir na nossa seção, tá? Porque o container que está na horizontal, e colocar, por exemplo, 2 imagens lado a lado, tá? 3 imagens. Aqui já daria para colocar, por exemplo, depoimentos em imagens, entendeu? Uma ideia de seção. Mas vamos excluir aqui, vamos seguir com a aula. Aqui eu seleciono o meu container, editar container, aqui em Flexbox e seleciono grade, tá? Aqui em grade, veja que tem 3 colunas e 2 linhas. Isso pode ser modificado, por exemplo, 2 colunas e 3 linhas, ou então 4 colunas e 4 linhas, tá? Para você colocar logos de clientes, por exemplo. Então aqui, como eu disse, infinitas possibilidades. Beleza, aqui vou deixar 2 linhas mesmo e colunas. Ok, criar nossos cards. Clicamos no mais novamente. Vamos aqui pesquisar o widget, ou você pode procurar aqui, tá? Mas eu prefiro pesquisar. Vamos aqui procurar caixa de ícone. Pode usar também a caixa de imagem, mas aqui para nossa aula eu vou utilizar a caixa de ícone. Mas, no princípio, tá? Do jeito que eu editar a caixa de ícone, é a caixa de imagem. Vamos arrastar aqui para dentro da nossa grade aqui. Já ficou aqui, tá? No lugar que tem que ficar. Então aqui a gente seleciona ele, já está selecionado, né? Mas clica aqui para ter certeza. Aqui você seleciona o seu ícone que você quer. Você pode enviar um ícone SVG para o seu computador, ou tem uma biblioteca de ícones aqui do Elementor com bastante ícone, tá bom? Então fique à vontade para utilizar aqui. Aqui colocar um check mesmo, checkzinho aqui, ó. Ele é bem legal. Vamos pegar o nosso conteúdo, mas aqui descrição, colamos aqui, beleza. Feio pra caramba. Formatar isso daqui, beleza? Em estilo agora, tá? Selecionamos o ícone, nossas copies, estilo,
Vamos aqui em posição de ícone, por exemplo, se eu colocasse ele aqui à esquerda, veja como ficou à direita, entendeu? Mas aqui eu quero mesmo superior e o alinhamento do conteúdo eu quero à esquerda, tá bom? Quero o espaçamento do ícone, pode ser 15 mesmo, o espaçamento do conteúdo, ó, se eu mexer aqui, tá vendo? E o do ícone seria aqui, ó. Ok, mas vamos deixar 15 aqui e 15 aqui. Ícone agora a gente vai mudar primeiro a cor, tá? Eu quero aquele verde para o meu ícone. O tamanho tá grande demais, eu quero aqui uns 35, tá ótimo. Aqui agora no conteúdo, tá? Vamos aqui em conteúdo, botão esquerdo do mouse, tipografia, Poppins. Vamos colocar aqui 22, acho que tá legal demais, talvez até menos, 20, tá ótimo. Para não ficar muito grande, aqui em peso eu já vou diminuir, tá? Vou colocar um 500 de peso. Em cor do nosso texto, vou deixar ele branco, do nosso título, né? Aqui em descrição, vamos em Poppins também. Só ensinar uma coisa para vocês também, só um momento. Primeiro aqui o tamanho, né? 16, uma coisa de cada vez, né? Tamanho 16, cor branca. Ok. Só que veja, cada elemento que a gente vai colocando tem que ficar lá, Poppins, tem que ficar mudando a fonte. Isso a gente acaba perdendo tempo, é chato. Tá? Então vamos salvar aqui, ó, publicar, vamos definir que a gente quer todas as fontes, todo elemento que a gente adicionar, todo widget a gente quer que seja por padrão a fonte Poppins. Então vamos aqui, ó, sobe aqui, ó, no canto superior esquerdo em configurações do site, tá bom? Clicamos aqui, cores globais, que a gente pode definir cores também, mas não vou adentrar nisso agora. Vamos aqui agora em fontes globais. Tá? Em primário aqui, ó, sempre tá Roboto. Então eu venho aqui em primários, coloco Poppins, venho aqui nessa outra aqui, Poppins, texto Poppins e já defino aqui, tá? Quero fonte para todo o site Poppins. Eu não preciso ficar fazendo aquilo toda hora de escolher a minha fonte. Para alterações, clico no xizinho aqui, clicamos agora, ó, veja que quando eu passo o mouse por cima, está ficando azul claro, que não tem nada a ver com a cor da landing page que a gente está criando. Como mudar isso? Clicamos aqui no widget da caixa de ícone, botão esquerdo do mouse, em estilo, tá? Conteúdo, ao passar o mouse e tá o azul claro. Se eu colocar, por exemplo, aqui um rosa, vai ficar rosa, mas aqui eu quero que continue branco, tá? Não quero esse efeito por agora. Um outro efeito legal da gente fazer é aqui em ícone, tá? Ao passar o mouse, animação ao passar o mouse, eu vou colocar aqui esse float, tá? Você pode ver as animações, quando eu passo o mouse ele levanta. Esse efeito eu acho bem legal. O primeiro card já está quase pronto, mas veja que ele não tem nenhum tipo de fundo, ele está do mesmo jeito aqui ele tá transparente, né? Eu quero trazer um pouco mais de profundidade para ele, tá? Quero trazer uma cor para esse card. Então vamos lá. O que a gente faz? Clicamos aqui em avançado. Aqui em avançado a gente desce com o scroll do mouse, ó. Procura aqui, ó, plano de fundo e a gente define uma cor de fundo, tá? Aqui, ó. Eu vou selecionar aqui um degradê. Porque aqui eu vou selecionar, deixa eu ver aqui, a primeira cor, um cinza mais claro. A segunda cor, um cinza assim, bem escuro. Eu acho que esse cinza tá claro demais. Que é só dar um efeito. Beleza. Eu acho que ficou legal, mas aqui, olhe e veja o que tá incomodando aqui, o que tá ruim. Tá colado demais aqui, ó, não tem respiro. Como eu disse antes, que a gente tem que ter sempre respiro. Então vamos clicar aqui na setinha novamente em plano de fundo, né? A gente rola aqui, rola em avançado, borda, tá? Selecionamos aqui a opção de borda. Opa, não é aqui, tá? Errei, é aqui em avançado, layout, preenchimento. Aqui a gente já deixa mesmo, tá? Não precisa desvincular, porque a gente quer tanto a esquerda, superior, direita e inferior. E vamos colocar aqui um valor para ele descolar das bordas, tá? Vou colocar aqui, deixa eu ver, 30, acho que 30 tá interessante, não precisa de muito também. Veja aí que já deu um espaçamento legal. Deixa eu só ver aqui se tá 1200. Aqui, ó, a gente pode vir aqui no nosso container, editar container, avançado e tirar aqui
isso, para ele ficar mais largo um pouco, beleza? Selecionar aqui novamente, deixa eu ver aqui, colocar um pouco mais agora, um pouco aqui, 35. Já ficou muito melhor, tá? Já deu uma outra cara para o nosso card, mas eu ainda quero deixar as bordas arredondadas. Vamos lá, selecionamos o card, avançado, agora sim, borda, em raio da borda, e colocamos aqui um border radius de 13 pixels, 15 pixels, perfeito. Agora sim, vamos adicionar agora uma borda ao redor, né, desse card. Vamos aqui em sólido, vamos colocar aqui a largura da nossa borda, 1 pixel, e a cor da nossa borda eu quero o verde. Então o que a gente faz para pegar a cor verde aqui? Tá, a gente pode vir aqui também, ó, nesse listragem de cores, clicamos aqui com o botão esquerdo do mouse, aí veja que vai aparecer tipo um conta-gotas, eu acho que é um conta-gotas que fala, tá? E clicamos aqui em cima do ícone ou em cima do divisor, vou aqui em cima do ícone e selecionamos o nosso verde. Feito, quando a gente vê aqui agora já tá com a borda verde, mas eu acho que tá chamando a atenção demais, não gostei. Vamos diminuir aqui só para deixar uma opacidade bem baixa, tá? Ainda quero mais baixo, quase imperceptível, perfeito. Beleza, abaixar até um pouco mais. Isso, gosto de coisa bem minimalista mesmo, para não ficar nada agressivo aos olhos, porque como eu disse, o importante é o nosso conteúdo. Aqui a gente pode adicionar uma sombra, o fundo é escuro, quase não dá para perceber, mas aqui eu vou colocar, tá, uma sombra. Desfocar, eu vou colocar aqui em 30. Vou ver se vai ficar legal, tá? Talvez não fique por estar com fundo escuro, pelo que eu vi aqui, eu acho que não vai. Aqui eu vou colocar um vertical de 13 e a opacidade aqui, ó, cor, clico aqui e diminuo a opacidade para bem pouco, para 10, por exemplo, para 9. A mesma coisa de não colocar, coloquei à toa, vou até tirar para não pesar o nosso site. O primeiro card está pronto, então agora vamos criar o nosso segundo card. Para a gente não criar tudo do zero e perder esse tempo que a gente criando o nosso card, o que a gente faz? Clica com o botão direito no mouse em cima do nosso widget do primeiro card que já está completamente configurado, o layout dele. Clicamos aqui, copiar e colamos aqui nos outros lugares, beleza? Olha só como ficou perfeito. A gente mudaria só o conteúdo em cima dele, do segundo, por exemplo, muda o conteúdo. É o conteúdo que mudar nesse aqui, ó, não muda no primeiro, não muda nos outros. É isso que agora, ó, só dá um espaçamento maior. Eu acho que está colado demais, ó, o espaçamento aqui, ó, tá diferente do que está aqui. Veja que está menor. Então, são detalhes e eu gosto de sempre padronizar um resultado final para os projetos dos meus clientes. Então, se você, principalmente se você está fazendo para um cliente, tenha esse cuidado a mais, tenha essa visão de sempre se atentar aos detalhes, porque detalhes fazem total diferença. Se você está fazendo um projeto para você, para o seu negócio, para o seu produto, é importante também, atente-se aos detalhes, tá bom? Então, vamos aqui, ó, selecionar o divisor, avançado, circular aqui e colocar um inferior aqui de 15, deixa eu ver. Acho que já ficou perfeito. Nossa segunda seção tá pronta, ok? Então aqui, ó, já temos a seção Hero e a segunda seção. Vamos configurar ela para mobile agora. Para mobile está colado novamente, ó, igual que não está, a gente configurou. Então selecionamos a seção em avançado 80 e 80. Beleza, vou desvincular. Vou deixar 80 mesmo, gosto desse valor aqui para as outras seções. Direita e esquerda, o padrão de 20. Ok, a fonte está muito grande. Aqui vamos clicar no nosso título, tipografia e diminuir aqui para 26. Acho que está legal. Aqui no nosso divisor, vamos nele com o botão esquerdo, conteúdo. E vamos aumentar a largura dele um pouco, tá? Porque eu acho que ele tá fino no mobile. Vamos deixar 16. Legal. Agora vamos aqui em avançado do divisor mesmo e diminuir um pouco esse aqui inferior, tá? Que a gente colocou no desktop. Eu acho que 10 vai ficar legal. Perfeito. A nossa seção aqui para mobile agora está 100% configurada também. Aqui o que você poderia ter o conteúdo centralizado do jeito que está aqui, ou então colocar ele à esquerda também. Realmente
eu gosto muito de usar o conteúdo à esquerda, porque nós aqui no Brasil já temos o costume de ler da esquerda para a direita, então às vezes se for muito conteúdo, se for pouco conteúdo, um título curto, centralizado não tem problema, mas se for aquele texto grande, coloca à esquerda porque é mais fácil de ler, menos cansativo. Aqui eu vou deixar ao centro mesmo. Perfeito. Agora uma dica legal para vocês aqui, ó. Veja que quando chega na primeira seção aqui, da primeira seção para a segunda, tem esse recorte seco, dizer assim, deixar mais suave. Isso aqui é totalmente opcional também. Vamos ficar aqui na nossa primeira seção, a container, nosso primeiro container, também falar seção, mas é container. Estilo, desce até o final, divisor de forma. Aqui em divisor de forma, ó, tem vários tipos de divisores bem legais. Não quer superior, a gente quer um divisor inferior. Vamos procurar um divisor aqui. Eu gosto bastante desse aqui, ó, opacidade de inclinação. Ó, já mostrou ele aqui, só que eu não quero branco, tá feio. Cor, vamos aqui na nossa cor, conta-gotas, selecionamos a cor da segunda seção. Olha só como já ficou legal. Em largura aqui eu vou mexer, tá? Eu vou deixar a largura aqui de 300, mas olha como é que ficou enorme. E a altura vou deixar aqui de 25 pixels. Só para ser um detalhe também, tá? Não é para ficar chamando atenção, mas olha como é que fica mais legal. Essa é a nossa segunda sessão. Agora vamos para a nossa terceira e última sessão, que vai ser uma sessão que você pode criar uma sessão de como funciona o seu produto, o que é o seu produto, mostrando uma foto do produto, porque vai ser uma sessão onde vai ficar o conteúdo textual, tá? O texto dessa seção à esquerda ou à direita, tanto faz, e uma imagem também do outro lado. Por exemplo, o texto à esquerda e uma imagem à direita, tá bom? Vamos para essa seção que ela também vai ficar incrível. Coisa, clicamos aqui em mais, tá? E aqui em Flexbox, vamos selecionar aqui em essa coluna dividida em duas. Vamos aqui, ó, vamos ver aqui que já está à esquerda e outra na direita. Beleza, vamos selecionar a nossa seção aqui, já está selecionada na verdade. Largura, vamos padronizar como todas as outras, 1200. Ficar conteúdo centro, alinhar itens centro, estilo, tipo de plano de fundo, vamos colocar o nosso preto. Beleza. E agora em avançado, vamos desvincular os valores, colocar 80 superior, 80 inferior. Vamos começar agora a nossa criação. Vamos pegar o nosso título, tá bom? Aqui, botão direito novamente, tá? Botão direito, copiar. Vamos aqui, por exemplo, você quer o título do lado direito. Clica aqui no container do lado direito, com o botão direito, colar. Quer o título do lado, quer o texto do lado esquerdo, assim, do lado esquerdo, colar. Eu quero o conteúdo textual do lado esquerdo, então vamos excluir esse aqui, ó. Botão direito, excluir. Perfeito. Agora eu clico em cima do meu título, aqui ele já está praticamente 100% curado. A coisa que eu vou fazer agora é vir em estilo e deixar à esquerda, tá bom? Aqui em conteúdo eu vou diminuir um pouco isso aqui, porque eu acho que está grande, mesmo sendo apenas um exemplo. Eu gosto de duas linhas assim, no máximo, ficar muito pesado de ler também, muito ruim de ler. Vamos colocar um texto. A gente clica no nosso maisinho aqui e puxa o editor de texto. Então, vou excluir aqui, botão direito, excluir. Vamos pegar aqui o nosso texto da primeira seção, copiar. Clico aqui, ó, em cima do título mesmo, tá? E colo, que ele automaticamente já vai para baixo. Vamos aqui em estilo e esquerda. Beleza, aqui eu só quero diminuir o tamanho dele, tá? Porque os outros aqui estão com 16. Vamos padronizar também, em vez de 18, 16. Perfeito. Deixa eu só aumentar um pouco, ó. Vou selecionar tudo, dar um Ctrl C e só para ele ficar um pouco maior aqui. Até um pouco maior também, só para mim usar uma imagem de exemplo que eu tenho aqui para vocês, tá bom? Uma coisa que eu esqueci, tá? Que vocês podem fazer ou não. Tá vendo aqui que tem o título, o divisor e a nossa grade com nossos cards, mas não tem o botão nessa seção.
E uma landing page, geralmente, a cada sessão ela tem um botão para o lead sempre poder tomar uma ação imediata, tá? Então vamos colocar o nosso botão aqui também na nossa segunda sessão. Pegamos ele aqui, ele já está pronto. Se a gente puxar aqui no mais, colocar um widget de botão, tá? Ele vai ter que ser configurado, só puxar ele aqui para qualquer lugar do zero. Então a gente não quer isso. Vamos copiar aqui com o botão direito, copiar e clicamos aqui, ó, nesse espaço vazio aqui, ó, colamos. Perfeito. Vamos ver aqui a distância, se tá legal. Tá legal, deixa eu só vir aqui, colocar um 22. Vou publicar, tá bom? E clicar no olho aqui com o botão esquerdo do mouse para ver como tá ficando a nossa sessão. Nossa landing page. Legal demais. Perfeito. Voltamos aqui no editor. Pegar o nosso botão de uma vez, ó, copiar. Colar. Ok. Tá muito espaçamento aqui, tá? Então vamos tirar aqui, clicando aqui no widget de texto avançado e tirando. Vou explicar para vocês agora, ó, clicando no container, porque agora a gente tem o container pai, que é o container principal, e dois containers aqui, um na esquerda e um na direita, né? Que foi o que a gente configurou, a estrutura que a gente configurou. Então vamos clicar no da esquerda, vou explicar para vocês o que é esse espaçamento 20 aqui, coluna e 20 linha. Se eu desvincular, ó, já vai diminuir aqui, tá? Porque que é o seguinte, aqui o linha ele é vertical, tá vendo? Se eu colocar ele vai aumentando, e esse aqui é horizontal. Mas como só tem um card, não está fazendo diferença nenhuma. Então vou deixar 0, 0 aqui, que mesmo assim eu acho que está muito espaço ainda. Não, na verdade não está não. O que está faltando é espaço entre o título e o texto. Então vamos selecionar o nosso título, botão esquerdo do mouse, avançado e colocar aqui um 30. Até um pouco mais, tá? Um 32. Perfeito, já temos aqui a nossa estrutura quase pronta, beleza? Agora vamos adicionar uma imagem aqui para essa seção. Vem aqui no mais, widget de imagens, poderia ser outra coisa, poderia ser, por exemplo, um widget de ícone, quero um ícone aqui, ok. Quero aqui também um outro exemplo, vou aprofundar nisso. Eu quero que essa seção aqui, essa da esquerda, seja exatamente desse jeito e essa da direita sejam cards quadrados do mesmo jeito. Venho aqui no container direito, Flexbox, grade, aqui ó, como é que já fica legal. Eu já posso criar uma outra seção com uma outra ideia incrível aqui, tá? Então é muito legal aqui de mexer. Então vamos deixar aqui, só que eu não quero isso aqui, né, para não repetir o layout, não ficar muito parecido. Vamos deixar aqui mesmo Flexbox, clicar no mais, imagem, puxamos aqui, beleza? Ok, clicamos aqui no nosso container avançado e desvinculamos aqui, tá? Vamos ajustar aqui agora, porque eu acho que está colado demais na vertical, eles estão quase juntos um do outro. Então a gente seleciona a nossa seção principal, tá? Vem aqui em layout e em espaçamentos de linha a gente coloca aqui, deixa eu ver, de linha não, perdão, que a linha é vertical, como eu disse, a gente coloca aqui na coluna um espaçamento, ó, veja como ele vai espaçando, de 40, eu acho que vai ficar legal. Perfeito, vamos selecionar a nossa imagem, vou selecionar a imagem do meu computador, clico aqui no widget de imagem, resolução da imagem, completo, vamos clicar aqui, tá? Aqui ó, em escolher imagem, enviar arquivos, selecionar arquivos e pega aí do seu computador a imagem que você vai usar. Tá bom? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver, essa aqui. Aqui ela tem PNG, tá? Então tem que ter muito cuidado, que PNG é um formato bem pesado. Ó, impossível de usar essa imagem aqui, que até é bom para vocês verem. 2 MB essa imagem aqui. Não tem como usar, é muito pesado. Vou selecionar outra, deixa eu ver se eu tenho outra mais leve. Mas se não tiver, vai ser só essa mesmo para deixar essa aqui de exemplo, mas não usem, muito pesado isso aqui, tá bom? Então redimensionem, comprimam essa imagem para deixar ela bem mais leve, tá bom? Ok, coloquei a nossa imagem aqui. Essa seção poderia ser, por exemplo, uma seção de sobre uma expert, entendeu? Uma seção de sobre uma nutricionista. Então aqui, vamos ver como ficou. Perfeito.
a nossa seção. Poderia até repetir aqui, ó, seleciona o nosso container principal, estilo, imagem, e vamos colocar nossa imagem de fundo novamente, tá? A mesma que a gente colocou na seção Hero. Deixa eu colocar aqui a teste também, eu não sei se vai ficar legal, se não ficar legal eu vou tirar. Superior ao centro, igual a gente colocou, rolar, tamanho de exibição, cobertura, e aqui em sobreposição de fundo, vamos diminuir a opacidade dela, tipo de plano de fundo clássico, preto aqui, vamos ver, 80, deixa eu ver aqui, setor opcional, tá? Você colocar um fundo aí, eu vou deixar, eu acho que não ficou ruim não. Beleza, a seção aqui já está pronta para desktop, eu acho que ficou bem legal, a gente só precisa agora configurar ela para mobile, tá bom? Então vamos aqui em mobile, ok, veja aqui que está bem desconfigurado, eu quero subir essa imagem para aqui, quero descolar tudo isso aqui, como a gente faz isso? Vamos lá, em container principal dessa seção, tá? Em avançado, aqui eu desvinculo os valores, deixo 80 mesmo, tá? Direita 20, esquerda 20, título, estilo, esquerda, já está à esquerda, mas eu acho que o tamanho está 18, não está 16, está certo. Perfeito, então aqui voltando aqui no container principal, em layout, tem aqui coluna, né, 40 e linha 0, eu vou aqui agora colocar linha 20, só para dar um espaço a mais, seleciono aqui o widget de título, ok, venho aqui em avançado e dou um espaçamento maior aqui inferior, tá? Tá muito colado isso aqui, acho que tá legal, ok, botão aqui tá ok, eu acho que vou dar até um pouco mais de espaçamento, beleza. Agora, como que eu faço para subir essa imagem aqui para cima? Eu tenho que copiar ela e colar ela aqui, o que que eu tenho que fazer? Não precisa. Vem aqui, nosso container principal, clica com o botão esquerdo, layout, e aqui em posição, tá? Ele tá a horizontal para desktop, mas para mobile a gente coloca ele aqui na coluna invertida vertical, já subiu a imagem, tá? Se ela tivesse aqui, ó, com a seta para baixo, ela manteria para baixo, com a seta para cima, inverteu, a imagem foi para cima. Feito, deixa eu clicar aqui na imagem, no widget de imagem, avançado, e aqui eu vou dar um espaçamento maior, eu acho que tá bem legal. Então, ficou assim para mobile, ok, e desse jeito para desktop. Eu acho que ficou incrível, tá? Essas três seções que a gente criou junto. E como eu disse para vocês, você utilizando esses princípios que eu te passei aqui, de containers horizontais à esquerda, 2 containers na seção, usando essa opção de grade e tudo que eu ensinei aqui para vocês, vocês podem criar 5, 10 seções diferentes com designs diferentes, totalmente novos aí, tá? Muito mais do que 10 para falar a verdade, porque aqui a criatividade de vocês é o limite, tem como fazer muita coisa legal. Agora quero dar algumas dicas para vocês, tá? Uma delas eu já falei o tempo inteiro durante o vídeo, que é a questão de imagens, tá? Toma cuidado com o tamanho de imagens que você vai subir no seu site, isso é super importante, faz total diferença. Quantidades de fonte que você usa, lembre-se sempre de uma ou no máximo 2 fontes, e se puder, a fonte, baixe ela no seu computador e suba para o seu WordPress, ajuda também a otimizar seu site, tá? Eu vou gravar um tutorial de como fazer isso, beleza? E configure também um plugin de cache do WordPress, ficar mais leve, ajuda muito na performance, inclusive eu vou mostrar aqui já como fazer isso. Agora eu quero só dar uma dica para vocês, porque vindo aqui no Elementor, como vocês podem ver, esses widgets aqui estão desbloqueados, são alguns widgets limitados, tá? Que prendem muito na sua criação, e aqui em Pro tem centenas de widgets que infelizmente, tá, estão bloqueados, como testimonial carrossel, que é depoimentos em carrossel, tem slides, tem esse contador, tem o formulário nativo do Elementor, coisas que expandem muito na hora da sua criação. A dica é o seguinte: se você for contratar diretamente com eles, você vai pagar em dólar, que infelizmente é muito caro. Então, o que eu recomendo é esse site aqui da Full, tá?
esse site da Full, eles têm a licença original do Elementor, oficial do Elementor e de outros plugins por um preço quase que simbólico, tá? Por exemplo, R$ 39,90 o ano, R$ 59,90 o ano, não chega nem perto. O Elementor, o mais simples, se eu não me engano, é mais de R$200, tá bom? Então, minha dica para você é contrate a Full, o link tá na descrição, tá bom? Eles são muito bons e eu recomendo. Agora, para finalizar, vou clicar aqui em publicar, vamos visualizar como ficou o nosso site, tá? Tá aqui, perfeito. Vamos agora só configurar agora o plugin de cache que eu falei com vocês, tá? Uma dica extra aí para performance do seu site. Vamos clicar aqui, ó, nesse widget do WordPress para a gente voltar para o painel. Vamos aqui em adicionar plugin e vamos adicionar o plugin de Light Speed. Esse aqui, Light Speed Cache, tá? Ele é gratuito, mas já é muito bom, tá? Geralmente é o que eu uso. Tem um que eu super recomendo também, já usei muito, que é esse aqui, tá? Vou mostrar aqui na Full que eles têm também, é esse WP Rocket. Ele é um plugin premium, que para comprar ele no site oficial é extremamente caro, mas é um plugin assim que faz total diferença no seu site. Mas aqui o Light Speed Cache também já faz uma total diferença. Vamos só configurar ele, Light Speed Cache, aqui em plugins instalados do lado esquerdo, ó, já tem aqui, ó. A gente vem aqui em pré-definições, avançado, aplica a pré-definição e tá quase pronto, praticamente pronto. É muito simples. Otimização de página e toma cuidado com isso aqui que eu vou mostrar, tá? Aqui em combinar CSS, você ativa, salva, vem aqui em configurar JavaScript, combinar JavaScript, ativa e salva. Mas isso aqui pode quebrar o seu site, tá bom? Então o que eu recomendo que você faça aqui, limpa o seu cache, abra o seu site e veja se não quebrou nada. Às vezes esse vídeo pode sair daqui para um outro lugar, o design ficar extremamente feio, tá? Então você com certeza vai perceber se quebrar. Então aqui a gente viu, não quebrou nada, vamos deixar do jeito que tá. Então a configuração aqui tá pronta, beleza? Como eu disse no início do vídeo, quem ficasse até o final ia ganhar um presente, tá? E esse presente é o seguinte: no link aqui da descrição eu coloquei, quando você clicar nele vai abrir um formulário. Assim que você preencher com seu nome, e-mail e telefone, você vai conseguir baixar esse modelo que a gente acabou de criar, tá? Então, se você quer já salvar ele para você poder usar em outros projetos e às vezes até não perder o tempo criando, lembrando que eu recomendo, se você está fazendo para prestar serviço para outras pessoas, recomendo que você pegue e faça passo a passo tudo que eu ensinei aqui, tá bom? Mas se você está fazendo para o seu produto, para o seu serviço e quer economizar tempo, isso aqui ajuda demais. Então eu vou deixar o link gratuito aqui desse modelo, tá? Para você baixar e usar em quantos sites você quiser, sem limites, tá? E eu vou ensinar aqui agora como você pode importar esse modelo para o seu WordPress, tá bom? Então deixa eu fechar aqui. Então, o que você faz para importar esse modelo, tá? É muito simples, como eu disse. Vem aqui em modelos, clica aqui em importar modelos, escolher arquivo e seleciona aqui o arquivo que vai ser em .json, tá bom? Que vai baixar aí no seu computador. Clica em abrir. Provavelmente no seu vai aparecer uma mensagem de atenção que arquivos JSON podem ser perigosos. Que você concorda que tá tudo bem, tá? E clica em ativar e importar. Depois vem aqui em importar agora. É muito leve, então já foi. Aqui a estrutura para a landing page, é o modelo que você acabou de importar. Vamos ver aqui. Perfeito, tá aqui. Mas veja que veio com aquele problema, aparecer aquele título em cima e aquele rodapé embaixo. Mas isso aqui, na verdade, não é um problema, tá? É só uma configuração que você tem que fazer sempre que você importa. Então, para fazer isso, você vai adicionar uma página, tá? Na hora que você importar o modelo. Vamos adicionar uma página aqui. Modelo importado. Você dá o nome aqui para sua página que você quiser, tá? Clique em publicar, editar com Elementor
E aqui você vem, em vez de vir mais, a gente começar a criação do zero, você vem aqui nessa pastinha do meio, clica nela, vem aqui em modelos, como você já importou o modelo, ele vai aparecer aqui, o modelo que a gente acabou de subir, e clica aqui em inserir. Clicou aqui, só aguardar, já veio ele aqui 100% configurado. Para a gente tirar isso aqui, é o mesmo que eu expliquei no início da aula. Clica na engrenagem, configurações da página, layout da página e tela do Elementor. Perfeito, está aqui o nosso modelo, praticamente aí com alguns cliques, ele está aqui 100% configurado, tá? A única que veio os ícones também, tá? Ele vem todo certinho e configurado também para mobile, para você começar a usar apenas colocando as suas informações aqui de texto, tá? Imagens, vídeos e etc. Então aproveite muito esse modelo e use de forma ilimitada. Parabéns por chegar até aqui. Você aprendeu 3 modelos e estruturas essenciais do Elementor Free. Deixar eles responsivos da forma certa. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar aqui no gostei e se inscrever no canal. Vai vir muito conteúdo de qualidade ainda, 100% gratuito para vocês, tá? Eu ainda vou ensinar vocês a criar uma landing page completa com muitas funções ainda, tá bom? Então, se inscreve no canal. Obrigado e até a próxima. Valeu!